Fala pessoal, beleza? Meu nome é Igor. Eu vou ensinar aqui como que foi feita essa aplicação utilizando o React Native. Ele resgata dados diretamente do Instagram e também tem um front parecido na página inicial. Ele pega aqui no meu próprio API. Aqui as histórias, diversas imagens que são resgatadas de lá, a curtida, a descrição da imagem, a quantidade de comentários, mas ainda não está funcional. Por exemplo, eu clique aqui desses comentários, mas a gente vai aprender como que faz pelo menos esse frontzinho aqui, beleza? Aqui está o projeto que eu fiz, mas a gente vai começar do zero um novo projeto. Então beleza, então eu vou considerar que você já sabe como que inicia um projeto no React Native. Você tem pelo menos a base. Então beleza, então vou iniciar aqui o meu novo projeto de Instagram Clone. Esse aqui é o projeto de instalação. Aqui rapidamente a gente pode ver como que foi dividido o meu app. Eu utilizo o Visual Studio Code. Instalei também aqui o Snippet. React Native. Esse Snippet aqui para auxiliar na criação de componentes, que vai ser bem útil pra gente. Depois se quiser instalar, mas se não quiser não é necessário, não é uma obrigação, né? Deixa eu ver aqui como que tá aí na instalação. Tá instalando ainda. Guardar um pouco, vou dar um pause aqui no vídeo para depois que concluir a gente volta. Estamos de volta aqui. Foi concluída a instalação. Além disso, eu vou fazer o seguinte, na verdade. Eu vou fechar isso daqui. Tá, o computador na velocidade da luz, como vocês podem ver. Beleza. Eu vou abrir ele no Visual Studio. Beleza. Que aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar o terminal do próprio Visual Studio. Ao invés de nessa página não, só um minuto. A gente tem que entrar aqui no Instagram Clone. Na verdade eu vou adicionar ele no meu GitHub. Então eu já tinha copiado o comando. Vou adicionar ele. Tá, dá um git init. Foi iniciado. Vou dar um git add também. Git commit. Beleza. Vou adicionar ele no meu repositório. Git push menos o orange master. Eu vou subir ele pro meu repositório. Beleza. Foi. Agora a gente vou abrir o Visual Studio de novo no diretório certo. Beleza, pra gente utilizar o terminal daqui, a gente vai utilizar o Ctrl, Shift e o acrase ou acento, que ele vai abrir o terminal. Ok. Agora a gente vai instalar também. Eu vou utilizar o yarn, mas você pode utilizar o npm também. A gente vai instalar o React Navigation para poder termos a navegação do nosso app. Eu poderia fazer sem, mas eu optei por fazer com o Navigation, porque depois, se for acrescentar alguma coisa, fica mais fácil. Já tem a estrutura básica da navegação. E também o React
native vector icons, que é pra gente utilizar aqueles ícones estilizados lá do projeto coração, estrela, sei lá, o que tiver. Beleza, vou adicionar isso. Ixi, faltou o add. Agora vai. Enquanto instala isso daí, a gente vai fazer o seguinte também. Excluir isso daqui, que a gente vai organizar de uma forma um pouco diferente. Tá. E vou criar aqui um novo diretório chamado CRC. É aqui que a gente vai pôr todo o código do nosso aplicativo. É uma questão de organização. Você pode optar por não pôr também, mas eu prefiro assim. Aqui a gente vai fazer um index. Aqui que vai ser a base do nosso aplicativo. E nesse index aqui a gente vai trocar de .app para .crc. Só lembrando que o que diz respeito à importação, quando você põe esse ponto, barra aqui, significa que isso está local. Local no seu próprio diretório. Se eu tirasse, ele ia considerar que isso é algum packet que eu tenho instalado ou algo do tipo. Então, ponto barra significa que ele está nesse diretório aqui. Beleza, instalou. A gente vai continuar aqui. Salvei isso daqui. Uma coisa que a gente precisa fazer também é o seguinte: esse React Native Vector Icons, ele precisa de mexer na estrutura do Android e do iOS. Então a gente precisa fazer o seguinte: React Native Link. O que isso vai fazer? Isso vai criar de forma automática as mudanças necessárias no nosso Android e iOS. Pode perceber que aqui mudou de cor, ou seja, foi alterado. Então ele fez as mudanças necessárias. Por fim, para a gente ver nosso aplicativo rodando, vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer só isso daqui. Import React from React. Ele vai ter uma view e um text from React Native const app somente para a gente evitar um erro inicial aqui, vou tentar evitar, na verdade, para ele exibir isso aqui na tela. É importante ressaltar que você não poderia colocar o texto no view, porque deixa eu aqui. Então beleza, você não pode pôr o texto na view, porque daria erro. Ele precisa desse componente text aqui para entender que na verdade é um texto que você está passando. Eu vou dar um export default app. Então beleza, então. Agora vou dar o React Native Run -Android para ele poder compilar isso tudo e jogar pro meu emulador. O emulador eu utilizo o Genymotion. Você pode utilizar o que você quiser, pode utilizar até o próprio celular para isso, mas eu não vou ensinar como que faz isso aqui. Não é difícil também. E beleza, vou dar um pause aqui de novo para poder aguardar essa instalação. Beleza, estamos nós novamente aqui. Bom, como vocês podem perceber, foi compilado direitinho, está funcionando. Mostrou aqui o Hello World, então significa que realmente funcionou. Ok, esse terminal aqui eu vou deixar ele no modo hide. E novamente Ctrl Shift acento ou a crase, ele vai e some. Então ok, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai
definir as nossas rotas. Será apenas uma, mas a gente vai definir as rotas para poder ir para aquela parte lá do app, para a gente fazer o front. Então a gente vai criar um novo arquivo aqui, chamado routes.js. Nele eu vou configurar todas as rotas do meu aplicativo. Aqui eu só vou ter uma, mas se fosse acrescentar nova, aqui que eu colocaria. Então beleza. Para isso eu vou importar o Stack Navigator. Do React Navigation. Beleza. E aqui eu vou chamar o meu routes Stack Navigator. O que acontece? Esse Stack Navigator faz parte lá da nossa página. O Stack Navigator em si significa que é uma página, um conjunto ou uma página apenas, onde você vai ter o header e as demais páginas para você navegar entre elas. Então para isso eu vou colocar aqui screen, desculpa, na verdade é o nome da minha página, que eu vou chamar de home, e dentro desse home eu vou colocar o objeto com screen, e esse screen é a página propriamente dita. Então nela eu vou pôr a minha página, que eu vou chamar de home page. Beleza, mas esse home page aqui eu ainda não tenho definido e vou fazer isso agora. Só um momento, eu vou dar um dar um export default routes, que eu vou exportar isso daqui para eu poder pegar aqui no meu index. Beleza, eu vou importar também a minha page. A minha page vai ser, eu vou chamar ela de home page from. Ela estará em pages, novamente o ponto barra aqui para expressar que é local isso, e home. Beleza. Ok, certo. Eu vou atualizar aqui a página. Ele vai dar erro. Tá, ele não deu erro porque eu não importei no index, na verdade. Tá, eu vou dar um import aqui. Import, vou chamar aqui de navigator from.routes. Tá, eu estou importando esse routes aqui. Tá vendo que eu coloquei aqui direto e aqui em cima eu coloquei entre chaves? O que acontece? Quando eu dou export default routes, ou seja, a exportação padrão desse arquivo aqui será esse routes. Então, eu não preciso colocar entre parênteses para poder pegar aquilo que eu estou exportando, porque o default dele já é esse navigator aqui, que por sua vez é esse routes. Então, export default, você define a exportação padrão. E se eu, por exemplo, quisesse exportar outra coisa aqui, const export, sei lá, isso. Na verdade aqui, ó. Para eu pegar isso daqui, como não é padrão, eu vou ter que utilizar chaves para ir dentro do routes ele pegar o isso. E nesse caso aqui eu preciso passar o nome completo daquilo que eu quero pegar. Já aqui eu não preciso, eu posso passar o nome que eu quiser, que o default ele manda para a página e eu defino aqui aquilo que eu quero. Isso aqui é só para relembrar alguns conceitos e tudo mais. Ok. E agora aqui, ao invés disso tudo, eu vou ter apenas o navigator.
Tá vendo que é apenas uma tag que eu tenho? Então eu posso pôr uma tag desde que eu feche ela aqui atrás, né? Se for duas eu tenho que abrir e fechar, né? O barra ele vem na frente, mas como é apenas um, ele vem aqui atrás. Tá, beleza, eu vou agora dar um reload aqui. Ele deu erro, porque na verdade esse homepage ele não existe. Esse diretório pages e o home. Então a gente vai criar agora new folder pages e eu vou criar aqui home. Isso aqui é questão de organização. Eu poderia criar um arquivo JavaScript home.js aqui, mas eu prefiro criar dessa forma, que aqui dentro eu posso pôr novos componentes, estilizar e fica mais organizado. Index.js. Vamos começar a configurar a nossa home. Então eu vou utilizar aqui o snippet que eu falei mais anteriormente, na verdade. Então eu vou lá, rnc, ele já me dá isso daqui, simplesmente colocar o nome que eu quero, home. Então ok, aqui eu tenho a página principal. Salve isso. Vem agora index. Travou. Som testando. Navigator em routes. Verifique se está tudo ok. Aparentemente sim. Vamos voltar aqui na Genymotion. Só um minuto que meu computador está realmente travado. Ok. Não. Carregando. Tá carregando. Complicado, hein? Beleza. Ele apareceu aqui o nosso home. A nossa navegação tem um header que a gente pode até estilizar, mas ele vai ser pouco útil para nós. E aqui é onde vai vir todo o conteúdo da nossa aplicação. Também a gente vai tirar esse box, o hello box aqui, que vai incomodar um certo momento. Outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui é pedir para ele habilitar isso aqui, ó, Enable Live Reload. O que acontece? Quando a gente fizer alguma alteração aqui, ele automaticamente já carrega lá na página. Não precisa que eu faça isso. Só tenho que fazer aqui porque é a primeira vez. Então beleza, ele pegou as configurações. Agora eu vou vir cá. Viu? Ele já atualizou. Outra coisa que eu vou fazer aqui também é deixar isso aqui por cima, que aí a gente consegue acompanhar à medida que a gente vai estilizando e montando o nosso app. Atualizou automaticamente. Foi ok. Agora eu só vou olhar aqui o código que é para poder tirar aquilo aqui de cabeça. Realmente eu não lembro
Deixa eu ver aqui. Dá um pause aqui rapidinho. Tá, o código é esse daqui. Vou pôr index console disable yellow box como true. Vou salvar. Ele já para de aparecer aqui. Aquilo é importante pra gente debugar o nosso código. Enfim, mas nesse momento não será necessário. Ok, agora que eu vou fazer aqui é abrir o meu Instagram e começar a analisar o que tem e dividir isso em componentes, que essa é a ideia principal do React e consequentemente do React Native, que aí a gente pode ter uma ideia de como pode ser feito a nossa aplicação. Então, abrindo ele aqui, eu percebi duas coisas principais, né? Tem vários componentes, mas as principais aqui, três, né? O header, que ele tá ali já, e os outros dois é o seguinte: ele divide isso daqui em stores, e embaixo ele tem os feeds, que são na verdade as nossas fotos, que configuraremos também. Stories e feeds, que seria o principal do aplicativo aqui. Então, ok, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar os componentes, esses componentes aqui, feeds e stories. Vamos começar com stories. Ponto barra, porque na verdade barra e fecha porque é só um componente só. E feeds, que vou dar aqui também, fechar. Salvei, ele vai gritar porque não existe esse componente. Eu vou importar ele de um lugar também que ainda não existe. From. Eu vou criar em componentes. Stories. E também essa cópia que eu fiz aqui para baixo, se querer saber, utilizando o Visual Studio Code, Shift, Ctrl, Alt e você põe a seta para baixo que ele copia. Só que no meu caso eu tenho que utilizar Ctrl e duas vezes para baixo porque eu estou utilizando o Linux. Essa versão deu problema esse Shift, Ctrl, Alt para baixo. Então, outra coisa que a gente pode fazer aqui também, ó, é Ctrl D, que ele vai selecionar o que você selecionou aqui, vai procurar isso na próxima, buscar o próximo seleção, né, digamos assim, e você consegue de uma vez só você definir os dois. Então, ok. Também não existe, eu vou criar aqui agora. New folder, components. Ok, e home não, story. E aqui dentro de components também vou criar um novo, que é o feeds. E aqui eu vou criar um index. Beleza. E novamente vou utilizar aqui o meu snippet. RNC, ele já cria aqui stories e aqui eu vou criar também um index da RNC, criou aqui feeds. Beleza, então a gente já tem aqui os dois componentes principais dessa página, que é o Stories e Feeds. Então a gente vai agora estilizar e vamos começar com o Stories. Se você olhar o aplicativo aí, no Stories, ele tem, no header do Story, ele tem histórias e assistir a tudo. Então a gente vai pôr exatamente a mesma coisa aqui. Histórias.
e assist. Opa! Teste. Assistir tudo. A tudo. Ok. Então, beleza, então. A gente já tem aqui. E mais embaixo a gente tem as imagens das nossas histórias, né? Os itens das nossas histórias. Que a gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos utilizar então esses dois componentes. Só que, se você perceber, ele está um do lado do outro. E aí ele está um em cima do outro. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Style. Stylus. Header. Story. Então a gente vai definir esse style aqui. Não existe, né? Então a gente vai criar. Esse snippet também tem o RNSS, que é para você criar o seu stylus. Lembrando que a gente tem que copiar, importar isso aqui na verdade. Bom, a primeira coisa que faremos aqui é pôr isso lado a lado. Então vamos lá. Eu chamei de header story. Isso é um objeto, então a gente tem que escrever como se estivesse escrevendo um objeto. E aqui dentro a gente vai colocar o nosso style, que basicamente é um CSS. Se você tem noção de CSS, você está em casa, porque aqui é basicamente a mesma coisa. Então vamos lá, flex direction e how. Já colocou lado a lado. Esse flex direction, então como você pode perceber, ele muda a direção. Existem vários aqui, ó, how, column, how reverse, column reverse. Então a gente vai colocar o how. E uma coisa que a gente percebe também é que um está num canto e outro está no outro. A gente vai fazer o seguinte: align items between, não, space between. Beleza. Esse problema aqui é o seguinte: o que acontece? Quando a gente põe flex direction e muda de column, que é o padrão, ou seja, um embaixo do outro, para how, as propriedades do align items, elas na verdade ficam em justify content, e a de justify content ele vai para align items. Então esse space between, na verdade, por padrão ele está aqui em justify content. Aliás, por padrão ele vem em align items mesmo. Só que como a gente mudou aqui para row, ele na verdade agora passa a pertencer a justify content. Então percebe aqui, ó, ele já falou que esse align items ele tem flex start, flex end, center, trash e baseline. Então ele muda o padrão dele para cá. Isso aqui eu posso deixar center. Beleza? Porque se eu aumentar o height aqui dele, ele vai sempre centralizar no meio. Entendeu? Então a gente vai inclusive pôr um height aqui. Vou pôr 30. Beleza? Se eu pôr 60, vocês vão perceber que ele continua centralizado aqui. Então vou pôr 30. Na verdade, ele é um pouco mais. Eu diria que é 40. Beleza. Outra coisa que a gente vai fazer também, se você observar, ele está um pouco afastado da borda das margens. Então para isso a gente vai usar o padding. Só que a gente vai usar o padding horizontal. Horizontal, eu não sei como é que pronuncia isso. Beleza. E aqui a gente vai definir 10. O que ele faz, esse padding horizontal? Ele, ao invés de você definir para primeiro padding right ou padding left,
para você definir dois, ele transforma isso em um. Então já põe por padrão nos dois lados. Então ok, tá aqui direitinho. Deixa eu só tirar esse espaço aqui. Beleza, que fica mais coerente, mais certo. Ok, a gente já definiu o nosso header. Agora a gente perceber também, o texto dele é um pouco diferente. Então a gente vai pôr um style aqui. Styles. Ixi. Header text, que vai definir o estilo do texto. Os dois são iguais, então a gente vai usar a mesma propriedade. Então, header text. Beleza. Primeira coisa que a gente observa, ele está num size menor do que está sendo mostrado aí. Eu vou colocar font size 13. Outra coisa que a gente pode observar é que ele está com fonte weight bold, que é essa negrita, né? Salvar aqui, não tá indo lá, foi. E mais uma coisa pra gente concluir aqui é que a cor dele, eu acho que não é preto, é um cinza bem escuro. Eu vou pôr 222. Tá vendo? Eu acho que não é preto, eu acho que é essa cor aí. E pra finalizar por mais igual possível, a gente vai fazer o seguinte: import icon rect native vector icons font awesome. E aqui a gente vai definir nosso eu vou apertar Ctrl B aqui, ele vai fechar esse Explorer aqui para poder ficar melhor pra gente ver. O name é arrow, tá? Eu não sei se é arrow mesmo, eu vou confirmar depois. O size eu também vou deixar o mesmo tamanho, 13. Color dele eu também vou definir. Aqui eu utilizei lá embaixo, 2222. Fechei com barra, porque é um componente só. Dou um espaço aqui. Interrogação, porque na verdade não é exatamente esse. Esse é o nome do ícone. Eu vou olhar aqui rapidinho. Qual o nome? Esses nomes na verdade a gente consegue nessa página aqui, ó. Fonte awesome. Tá carregando aqui. Puxei aqui pro lado para poder vermos. Tá, vou fechar isso aqui rapidinho. Então aqui eu consigo ver o nome que eu quero. Arrow. É esse daqui que eu tô de olho, ó. Então eu vou copiar o nome dele. Deixa eu voltar aqui. E atualizar. Isso. Ficou legal. Tá, na verdade ele tá um pouquinho maior. Um pouco 14. Tem hora que salvar não vai. Tá, beleza, eu acho que tá bacana. Certo. A gente já definiu então bastante coisa aqui. Só voltando aqui no Flex Direction, se eu mudo de column para row, as propriedades de Justify Content vão para Align Items e as de Align Items elas vão para Justify Content. É importante não esquecer isso, porque pode causar alguma certa dor de cabeça. Outra coisa que a gente percebe aqui é o seguinte: os
os itens dessa história, que seriam de fato as histórias em si. Então a gente vem cá e faz o seguinte, põe aqui a gente vai criar as nossas propriedades e tudo mais, os nossos componentes. Só que eu vou fazer o seguinte, em vez de criar aqui esses componentes, eu vou criar um novo componente para isso. E outra coisa também que a gente não pode esquecer é que não se pode ter dois componentes um do lado do outro sem que esse seja envolvido. Então é regra você colocar sempre um componente, e esse componente pode ter vários outros em volta dentro dele, mas nunca pode se ter dois componentes ou mais sem que seja envolvido. Então vou subir isso aqui. Pronto. Esse aqui eu vou voltar. Vou voltar esse aqui também. E aqui embaixo eu vou pôr Store. Ixi. Store. E eu acho que eu vou pôr Story mesmo. Eu não lembro se é Story com Y ou sem Y. Story, isso aqui eu acho que é de guardar. Então acho que seria isso. Whatever. Calma aí, vou pesquisar isso aqui rapidinho, porque eu não lembro mesmo. Isso é Story mesmo. Eu vou criar esse componente, ele vai dar erro já deu erro aqui na verdade. Eu vou criar esse componente agora. Uma outra coisa também que aqui a gente tá esquecendo de fazer, eu tô esquecendo de fazer, é o seguinte, a gente dá um commit nisso. Adicionar isso tudo. Git commit Windows M navegação. Componentes bases definidos. Ixi, bastante coisa, hein? Push menos o Org Master. Bom, feito. Vou abrir de novo, Ctrl B. Abrir aqui e vou adicionar em componentes stories o story. Beleza, RNC. Ele vai pôr aqui pra mim. Ele tinha que pôr aqui pra mim o snippet. Ixi, tá abrindo ainda, né, na velocidade muito boa. Story. Beleza, ele já tá aqui, ó. Tá tudo definido aqui. Então eu posso preparar o meu componente aqui. Desculpa. Posso preparar o meu componente aqui para ele poder ser utilizado lá na página inicial. Certo. Então vamos lá no nosso store. O nosso store é uma imagem e embaixo tem um texto. Bom, o texto já está aqui. Eu vou pôr aqui e aqui em cima será a nossa imagem. Tá, não foi mostrar, não está exibindo nada aqui porque eu não defini. Então vou estilizar isso agora. Style switch. Eu importo esse componente aqui para poder criar minha folha de estilo com container. É legal que eu posso criar um container, que é isso daqui, e
A priori ele vai ficar talvez sem nada, mas eu defino as propriedades dele depois. E aqui será a minha imagem. Ok? Style. Styles. Container. Image. Ok. Container. Beleza, então. Aqui na verdade eu vou retirar isso daqui e vou deixar só um componente, porque na verdade eu não vou ter uma imagem aqui, porque a API do Instagram não fornece isso daqui, pelo menos por enquanto. Então eu vou só simular uma imagem. Tá ok? Eu vou definir um background, vou chamar pela cor, né, pelo nome, black. Na verdade é black ground color. Pronto. Vou pôr um width nele, que eu imagino ser 50, e um height 50 também, e um border radius de 50 também. Deixa eu atualizar. Pronto, a gente já tem o que seria mais ou menos a imagem. E agora a gente vai trabalhar no texto. Text. Deixa eu ver aqui. Styles. Text. Beleza, no text eu só vou pôr um font size nele. Font size. E vou pôr o tamanho 10, que ele é bem pequeno. Se a gente for observar bem. Tá. Uma coisa que a gente precisa observar aí, que esse título dele, o nome da pessoa, ele deveria estar centralizado e na verdade ele não está. A gente vai fazer isso aqui pelo container. Ele vai fazer isso para nós. Então dou align items center. Bom, centralizei. Pronto, tá aqui. Se a gente vê, ele tá centralizado lá. Tá tudo ok quanto a isso. É porque ele tá pegando o height do container, desculpa, o width do container, ele tá pegando tudo. Então ele tá vindo daqui até aqui, por isso ele tá centralizado. E a gente vai fazer o seguinte, vamos pôr aqui 2 story. Pronto. Deu certo, só que a gente também pode observar que na verdade ele não tem que estar um em cima do outro, tem que estar um do lado do outro. A gente vai fazer outra coisa também. Ele é um scroll, que você passa de um lado para o outro aqui, um scroll horizontal. E a gente vai definir isso agora. Então vamos pôr um scroll aqui, view, scroll, view, fechei a tag aqui, vou pôr isso aqui, desculpa. Bom, a gente colocou um scroll, então na teoria ele ainda tá funcionando, o scroll já tá aqui, só que ele pega de baixo para cima, o vertical. Então a gente vai definir ele como horizontal. Então vem cá, horizontal. Show de bola. Então vou criar aqui mais alguns para ver se está funcionando. Ó, funcionou direitinho. Só que ainda a gente precisa estilizar isso aqui mais um cadinho. E outra coisa, ele está aparecendo um scroll aqui embaixo, ó, se você observar. E eu não quero que mostre isso.
Então eu venho cá, tem essa propriedade show horizontal scroll indicator. Eu vou definir como, false. Deixa eu só tirar ele de dentro disso daqui. Pronto. Bom, já parou de mostrar ali. E outra coisa que falta também é ele dá um espaçamento aqui. Um espaçamento nessa margem aqui, nessa margem, e na margem de cá também. Se a gente arrastar, tá vendo? E um espaçamento entre cada objeto aqui. O que a gente vai fazer então? A princípio, a gente vai voltar no Story. E aqui, a gente vai usar aquela propriedade. Só que não é padding, margem. Para definir uma margem de distância entre os store. Cada item, na verdade. E aqui eu vou definir como set um espaçamento, que eu acho que é um espaçamento bom. E ele já funcionou direitinho. Tanto de um lado, quanto do outro. De um lado e do outro. Beleza? Só que se a gente observar, na verdade, ele não está centralizado com esses histórias aqui, ó. Que ele só pegou 7 de espaçamento aqui. Esse história, ele é 10, se eu não me engano. Tá aqui, ó. Cadê? Não, tá aqui no Stories. Espaçamento padding horizontal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir um margin, na verdade, melhor dizendo, um padding pro view dentro do scroll view. Porque existe o scroll view, que ele é o nosso componente. Se a gente der um margin nele, ele vai dar o margin como a gente quer. Só que na verdade a gente não quer do scroll view, a gente quer um margin, um padding, na verdade, do conteúdo que está lá dentro e não do que está englobando isso daqui. Então a gente vai fazer o seguinte: existe um content container style. Então lá, container scroll view, e vou dar um padding horizontal também 3, que aí fica na mesma direção. Pega o set que já tinha de cada item desse daqui e dá um padding. Dá um padding de mais 3. Só para tentar esclarecer um pouco mais, porque eu dei o padding dentro do scroll view, esse content scroll view, e não lá por fora, vou fazer o seguinte: style, vou mudar o style dele. Eu vou passar aqui mesmo, ó, padding, margin horizontal de 3. Vou atualizar. Tá, isso aqui é aleatório. Olha só, tá vendo aquela faixa branca? É porque que aconteceu aqui? Eu dei um margin, exatamente, um margin, não é margin não, margin horizontal, ou seja, eu adicionei nas duas bordas laterais um espaçamento de 3. E ele deu isso no container que engloba o conteúdo que está dentro do scroll. E na verdade eu queria o que está fora o que está dentro do scroll e não fora. Então por isso foi lá dentro. Então é como se eu tivesse englobado isso daqui, capsulado isso daqui, e dei o meu padding. Ok. Para ficar um pouco mais igual também,
Na verdade, ele tá aqui, ó, só que quando você visualiza, quando você não está visualizado, se você observar a sua história, essa história que está aqui, ele está em um preto ou aquela cor mais forte, e se não, ele está nessa cor mais clara. Então a gente vai fazer o seguinte, vai voltar aqui e vamos pôr uma propriedade que vai mudar essa cor. Então para isso, eu vou concatenar o estilo que eu já tenho com esse novo estilo aqui. O que esse novo estilo vai ser? This props, ou seja, ele vai pegar uma propriedade que eu vou passar. A propriedade será, deixa eu ver aqui, tá, eu vou colocar isso aqui, mas eu não tenho certeza se seria isso aqui mesmo. Só um minuto, eu vou dar aquela conferida básica ali. Ok, dando uma olhada básica no Google Tradutor, deu isso aqui mesmo. Então, segue o jogo. Então eu vou concatenar isso. Se for visualizado, ele será essa cor um pouco mais clara, que eu vou pôr aqui 999. Caso contrário, será aqui 222. Deixa eu dar Ctrl B aqui. Na verdade, eu só preciso pôr o nome da propriedade que eu quero, que é color, que eu vou a propriedade que eu vou mudar. E aqui eu faço um operador ternário verificando se foi visualizado, se foi a cor mais clara, se não, essa cor mais escura. Vamos dar um Ctrl S, ele escureceu tudo. Outra coisa também, se você observar aí no app do Instagram, ele está um pouco mais para baixo esse texto, esse title. Vou chamar de title isso daí, fica mais fácil. Então eu vou aqui nesse container image e vou pôr um margin bottom 4, que dá um espaçamento um pouco maior. Então ele empurra aqui para baixo, ele dá um espaçamento de uns 4 pixels aqui para baixo. Beleza, mas essa propriedade aqui eu pego da onde? É onde que eu passo. E outra coisa aqui também, eu vou passar uma propriedade chamada this props user, só para pegar o nome do usuário, que eu vou passar aqui, ó, stories, e a propriedade visualize. Foi visualizado. User, eu ponho o nome que eu quero aqui, vou pôr eu de novo aqui, e aqui user, um amigo meu. Porque tudo caixa baixa para seguir o Instagram. Beleza, um amigo meu. Aqui para baixo eu vou copiar isso daqui. E aqui também eu vou definir aleatoriamente aqui. Bom, salvou. Eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho, porque na verdade ficou grande ali. Vai dar um espaçamento maior do que deveria. Aqui também. Na verdade eu vou fazer isso daqui, ó. Vou procurar com Ctrl D as próximas sequências do ponto meu. Vou excluir. Salvei. Estou salvando. Ficou mais próximo. Tem como você dar um elipse, que ou seja, ele esconde o resto aqui, mas eu não vou mostrar como que faz isso agora. Então beleza, basicamente esse nosso componente ele está concluído. O que falta aqui? Teria que ter imagem, teria que, quando eu clicasse, ele mandasse para uma nova página onde mostra a história e tudo mais, mas não é o objetivo desse app. Eu acho que finaliza aqui essa parte. Deixa eu ver. Aparentemente isso mesmo.
Então beleza, a gente vai... E aqui a propriedade, que na verdade eu não falei muito bem, mas quando eu dou isso daqui, eu passo esse parâmetro, isso aqui no React Native é uma propriedade. E eu resgatei ela aqui, se você observar aqui dentro, com this, props e o nome da propriedade. Entendeu? Então basicamente é isso, ó. Uma observação também, que aqui eu só coloquei, por exemplo, o nome da propriedade, não passei nenhum valor. Ele entende que é true quando você passa só o nome da propriedade, ele considera então como verdadeiro. Se eu quisesse especificar, é false, né? Ou simplesmente não mostrar, remover, que é melhor. Mas se fosse um caso de pegar, por exemplo, uma propriedade this, props, que vem desse componente que a gente está construindo agora, stories, para ele decidir se vai ser mostrado ou não, seria mais ou menos isso. Que aí você tem que especificar mesmo, entendeu? Então beleza, salvei. Isso aqui é muito aleatório. Vou salvar no Git. Beleza. Git add, git commit, Windows M. Beleza. Git -u, push -u orange master. Fino. Agora que isso aqui já está tudo feito, eu vou fechar todas essas abas que estão aqui. Para isso eu vou utilizar o Ctrl K e W. Ele finaliza tudo. Vou dar o Ctrl B novamente para poder abrir aqui. E a gente vai partir para o nosso outro componente. A gente já finalizou o Stories. A gente vai para o Feeds. De novo vou abrir o aplicativo aqui. E de cara eu já vejo vários componentes nele, e a gente vai separar ele aqui por texto mesmo, só pra gente ter uma ideia do que seria cada um. É o header. Aqui dentro do header eu tenho, quer dizer, aqui dentro desse feed também, feeds na verdade, eu tô olhando só um, mas é uma coleção de feed. Então assim, ele repete esse componente. Então aqui eu tenho o header de um item apenas, que é o feed header, a imagem. Deixa eu copiar isso daqui. Vou copiar isso aqui também. Aqui alguns botões de ações, né, que eu vou chamar de actions. Aqui os likes. Mais embaixo os comments. E por fim, time na verdade, né? Então basicamente isso aqui contempla um item, um feed apenas. Então eu organizei aqui para que possamos separar em vários componentes, que a ideia é essa. Na verdade, de separar em apenas um componente essa estrutura toda aqui. Então a gente, de cara aqui, a gente vai criar como é um componente grande, a gente vai criar ele em um diretório. E aqui eu já ponho o meu index.js. Vou dar aqui RNC. Aqui eu vou chamar de feed. E aqui eu vou copiar esse texto, esse monte de texto aqui que eu coloquei. Eu vou pôr ele aqui para ele ser exibido de novo aqui. Então vou dar um import nele. Import, vou chamar direto feed
porque ele é o export default do ponto feed. Eu não preciso passar barra index aqui, .js, porque quando eu passo só o diretório e esse index já existe, por padrão, na importação, ele entende que você está pegando o index. Também eu não precisaria passar o .js, porque por padrão ele já entende que é um objeto JS. É uma extensão, é um arquivo JS. Beleza, sem erro, feed barra, tá aqui os nossos componentes, o nosso feed e os seus diversos componentes. Então, como a ideia do React é criar componentização das coisas, então nada mais justo do que a gente separar isso tudo aqui em componentes, pequenos pedaços, onde a gente pode trabalhar individualmente se for necessário. Então a gente já vai começar pelo header aqui. Pelo header, isso mesmo, pelo header. Mas eu já vou criar aqui todos os componentes para podermos dar continuidade. Header, utilizar esse aqui mesmo, já pronto. Ele obviamente dará erro, porque não existe. Tá aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que é legal? Eu vou apertar Ctrl... Ixi, não, calma aí. Ctrl Shift... Ó, Ctrl Shift Ctrl. E ele vai adicionando novos cursores. Então eu posso fazer isso aqui. Poupa um pouquinho de tempo, né? Podendo poupar, por que não? Vou salvar. Deu erro. Eu esperar. Travado aqui. Eu vou copiar isso daqui. Fazer a mesma coisa aqui com Ctrl e Shift. Aqui eu vou dar um end para ele ir lá para a linha final. From ponto barra, ou seja, vai ser local. E aí eu vou ter que ir um por um mesmo, não tem jeito. Mas já adiantou bastante, né? Actions. Time. Beleza, vou salvar isso, ainda vai dar erro. Que agora eu preciso criar esses diretórios aqui. Header. Image. Actions. Likes. Comments. Ixi. Deixa eu soltar isso aqui em feed. Mover. Time. Tá aqui, eu vou criar um index aqui. De cara eu já vou em RNC, que é o meu componente. Action. Aqui em comments também. Aqui também. Aqui. Também aqui. E por fim, aqui.
E lá já apareceu para nós. As nossas estruturas foram criadas direitinho. Salvar aqui. Beleza. Pronto. Faltou likes, comments, que eu não coloquei aqui. Pronto. Então essa é a estrutura básica do nosso feed. Vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui no GitHub, git add Ok, agora a gente vai olhar aqui de novo o nosso app e ver o nosso header, o header do feed. Eu vou começar aqui fechando tudo, né? Ctrl KW, fechou tudo. Vou apenas no header e vou Ctrl B para poder fechar o Explorer para poder programar. Vou aqui também de cara já adicionar o style switch e RNSS, o style, container, padrão. Vou adicionar aqui também stylus, container. Beleza, não mudou nada até agora, mas a gente já pode ver algumas coisas. Primeiro, se a gente observar, ele tem uma imagem, um texto, e lá no canto tem uma action. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai observando também que na verdade são elementos, os subcomponentes, né, a imagem, o nome e a action estão lado a lado. Então a gente já pode pensar que nosso flex direction ele muda de column para row. Pronto, foi feito. Outra coisa aqui que a gente pode fazer é, vamos simular nossa imagem aqui com isso daqui. Desculpa. Nosso texto. E vou aqui pro user. Certo. Então é o seguinte. Na nossa imagem a gente vai ter uma imagem de aproximadamente, deixa eu ver aqui, pensa 10 a... Deixa eu ver como é que tá no outro componente aqui, que foi um tamanho legal. Naquele que eu tinha feito. Só... Tô indo. Ok. Então lá, eu considerei o tamanho da imagem 26 pixels. Essa imagem aqui de 26 pixels. Então vou pôr um style aqui. E vou chamar isso daqui de image. Vamos estilizar agora. Width 26. O height 26 também. Vou pôr um background color black por enquanto. Só que ele também é redondo, né, o nosso elemento, essa imagem. Então vai faltar aqui o border radius de 26. Certo. Isso daqui, que é o tamanho do height do nosso, a altura do nosso header, o height dele é de 40, que ficou um tamanho bom.
Uma coisa que a gente observa aqui é que ele está colado lá em cima ainda e não está centralizado na vertical. O que a gente vai fazer? O nosso align items center, beleza? Vou pôr um border aqui só para ter mais noção do que aconteceu. Border color. Ele estava sem isso daqui, ele estava lá em cima com isso daqui, ele centralizou. E já posso pôr aqui também um padding, como você já deve imaginar, horizontal de 10, para ele dar uma afastada das margens. Muito bom. Só que tem uma coisa que se a gente olhar nas imagens, se ele tiver uma story nova, ele tem uma borda de uns 2 pixels. E a gente vai tentar simular isso aqui, só pra gente ter um pouco mais de trabalho, mas pra talvez fixar mais a nossa estilização. Então tá, view aqui também, fechar aqui, né? Ok, stylus, container, na verdade nem container não, vou chamar de wrapper image. Ok, vamos por partes. Um pouquinho em cima. Tá, a gente tem uma borda em volta desse elemento todo aí, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos definir um tamanho para ele. Se você olhar para o elemento, ele tem a borda por fora, uma borda por fora, e por dentro ele tem uma borda, eu vou chamar de borda, mas não seria nenhuma borda, mas é uma borda transparente de aproximadamente 1 pixel ou 2 desse elemento. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pôr um width de 30 e um height de 30 também, para englobar esse nosso elemento. Vamos definir uma cor, color, vou chamar de head, e o border width dele 2. Show. Então a gente já tem aqui uma borda que envolve esse elemento, só que está quadrada. A gente vai arredondar isso aqui, border radius 30, para ele arredondar os 4 cantos. Show de bola. É quase o que a gente quer. Só que ele tem um espaçamento aqui também. Se a gente ver direitinho do aplicativo, de uma borda branca entre a borda vermelha, que é colorida lá no Instagram, e a imagem. Então o que a gente vai fazer? Na verdade isso aqui não é 2, é um só. Centralizar, vou pôr como 1. 2 é exagerado. O 2 seria lá do início, né? Tá, tanto faz. 1 ou 2.
Pô, 2 mesmo esse negócio. Aqui também a gente vai definir uma borda de 2. Beleza. E a cor aqui da borda, transparente. Beleza. Encaixou direitinho. Aqui aparentemente é grande, né? Fica um pouco estranho, mas se a gente deixar no app do celular vai ficar num tamanho legal. Vai ficar num tamanho bacana. Mas para apresentação aqui a gente vai pôr 1 mesmo. Eu sou meio indeciso, né? Vocês estão vendo. Ok. Só que o que acontece? Ele está descentralizado. A gente precisa centralizar isso daqui. Para centralizar, a gente pode até... Não vamos copiar não, vamos digitar mesmo. Align Items, Center. Ele centraliza na vertical, certo? E Justify Content Center também, para ele centralizar na horizontal. Muito bom. Se a gente voltar lá no nosso Instagram, a gente vai ver que vai ter um espaçamento entre o nome e a imagem, que eu calculo ser um margin right, ou seja, ele vai só empurrar à direita todos os elementos 5 pixels de distância. E uma coisa aí também que a gente põe é o nosso texto, que é do usuário aqui. Style. A cor é aquela cor mais escura, não chega a ser preto. O font size dele 13 aproximadamente, né? Font weight bold, beleza, ficou bem legal. E por fim, a gente tem aquele ícone lá no canto que é uma action, só que a gente não vai pôr ação nenhuma nela. Chamar aqui o nosso vectors barra font awesome. Aqui eu vou copiar. O name disso daqui é ellipsis com S aqui, e S, V de vertical, downsize de 14, salvando aqui. Show. O que falta aqui? Falta ele empurrar isso lá pro canto, ou seja, um espaçamento entre eles. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, Justify Content, Space Between. Só que se a gente observar, isso daqui, esse user, ele tem que estar próximo da imagem.
E pra gente fazer isso, a gente vai fazer um view agrupando esses dois componentes. Eles estão próximos, só que o user está debaixo da imagem, quando na verdade tem que estar do lado. Então em cada um stylus content left, somente para poder fazer essa questão de ele ficar um do lado do outro. Flex direction row, a gente precisa centralizar agora isso. Align items center. Beleza. Bom, esse componente está... Deixa eu ver aqui. Aparentemente está tudo certo. Deixa eu só... Tá tudo branco ali, fica complicado ver. Pôr isso aqui e um border color black. Tá tudo centralizado. Na verdade, esse user aqui, ele ainda tá um pouco para baixo de onde deveria. Então o que a gente vai fazer é adicionar um line height no texto. Line height do tamanho da fonte, para ele centralizar isso. Pronto, ficou centralizadinho aqui. Aqui está centralizado também. Tá, acho que aí a gente fecha o nosso header. E a gente pode partir para o próximo. Vou subir isso para o Git. Git. Beleza. Na verdade, não precisava dessa borda, né? Limpar aqui. Pronto. Agora a gente parte para imagem. Vou fechar isso aqui. Para fechar somente isso daqui, eu posso utilizar o Ctrl W, que ele fecha aqui, você está selecionada a janela que você selecionou. Abriu o Explorer. Do header, eu tenho o images, image, né? Então aqui eu vou dar um style switch. Aqui eu vou dar aquele RNSS para poder montar a estrutura para mim. Container. Pôr um height de 260 e também aqui um background de uma cor qualquer. Tá, vou pôr um cinza mais claro, talvez. Ixi, coloquei errado aqui. Back. Ixi. Agora vai, hein. Tá, não mudou porque eu preciso passar a propriedade aqui. Lembrando do pull barra aqui.
fino. Nossa imagem basicamente se resume a isso. Poderia ter um ícone aqui mostrando quem tá marcado na foto, né? Mas por enquanto a gente não vai mexer com isso também. Feito isso, eu vou subir para o Git, correto? Git add git commit -m. Beleza, posso fechar isso daqui e partir pro Actions. Actions, ok. Nossos Actions aqui. Vou fechar com Ctrl B o nosso Explorer. Já posso adicionar o Style Switch. E aqui embaixo RNSS para poder montar extrator em container. Aqui eu já posso passar isso. Tá ok. Isso daqui vai ter um height de 40. Já mudou aqui. Se a gente observar lá no nosso aplicativo, ele vai estar centralizado, quer dizer, lado a lado as ações. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: mudar aqui o meu Flex Direction. Flex Direction para Row. E já posso também adicionar os ícones. Import icon, o icon, isso barra font awesome, e adicionar os ícones aqui. Name, eu quero heart. O size dele vou pôr 20. Já apareceu ali. Só que se a gente observar, ele tá com o coração preenchido. E eu queria ele vazado. Para isso eu vou só pôr esse traço O aqui, que ele vai fazer do jeito que eu quero. A gente pode pôr uma propriedade aqui, verificando, se tiver curtido, é o header só, se não, header com traço O. Beleza? Então o size dele está definido aqui. A color dele também é uma cor mais escura, que eu vou pôr aqui o meu 2222. Posso pôr mais 4 aqui. O outro que eu tenho do lado, comment, que é o de comentário. Por fim, dos 3 primeiros ícones, eu vou pôr esse daqui, que não tem muito a ver. Opa! Mas eu não achei um que remeta àquele que tem lá no Instagram, que é do Direct. Realmente não achei, vou pôr algo que só faça lembrar vagamente. E por fim, o book mark, como ele é vazado, com o azinho. Eita. Foi feito. Agora, se a gente observar, tá tudo junto. Não deveria estar junto. E eles não estão centralizados na vertical. Para fazer isso,
eu vou utilizar a propriedade align items center. Então ele vai centralizar para mim. E também, se eu perceber, ele tem um espaço entre eles, empurrando os 3 primeiros para a direita, desculpa, para a esquerda, e o favorite para direita. Então eu venho cá, justify content, opa, não é center não, space between. Só que aí ficou aquela bagunça. Por quê? Tá tudo junto, ele tá dando um espaçamento correto entre eles, só que os 3 primeiros eles estão juntos, unidos no começo. Então a gente vai fazer aquele componente que envolve tudo não, os 3. Tá vendo? Já separou bonitinho, empurrou um para cada lado, deu o espaçamento correto entre eles. Só que aqui a gente vai ter que adicionar um novo style. Stylus para empurrar para a esquerda. E como ele está um em cima do outro, a gente já sabe que a gente vai precisar do flex direction how para pôr lado a lado. Beleza? Só que também, se você observar, eles estão muito juntos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pôr um width de 78 e vou fazer com que tenha um espaço entre eles. Dessa forma ele vai empurrar um para um lado, um para o outro, e um vai ficar centralizado. Ó, funcionou filezinho. E para finalizar mesmo o nosso componente, tem que ter o espaçamento da borda lateral, que é o padding horizontal, e fica concluído as nossas actions. Então tá bem legal. Já lembra bem de longe assim o Instagram. Só que ainda não acabou não. Tem mais umas coisinhas pra gente fazer. Vou vir aqui no meu Git. Commit -m componente action do feed. Pronto. A gente pode fechar isso daqui. Ctrl B, abre o próximo, que é o likes. Ctrl B de novo para a gente poder voltar aqui. Tô seguindo aqui do lado, na janela do lado, aquilo que eu fiz ontem para ficar mais fácil de ver. Beleza. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Se a gente olhar no nosso aplicativo Instagram, ele vai estar assim, os likes. O número de curtidas, escrito logo do lado, curtidas. Número de curtidas, escrito do lado, o número de curtidas. Então a gente vai fazer isso agora. Se resume a isso daqui. Pô, sei lá, 8 curtidas. A gente só vai precisar dar uma estilizada no texto, salvando lá aquele troço aleatório. Pronto, já feito. Só vamos estilizar.
RNSS text. Eu vou criar um container para ele dar o padding horizontal de 10. E aqui, texto. Que a gente também já vai estilizar aqui agora. O fonte dele, size, é de aproximadamente uns 13. Não é tão pequeno, mas também não é grande. E a cor é aquele cinza escurão, ou preto, talvez mais claro. E o font weight dele, bold. Pronto, só isso. Foi estilizado. E a gente tem separadinho aqui. Aqui tá estático o valor, eu posso pôr o valor que eu quero. Mas depois a gente vai pôr esses dados vindo lá do Instagram, da API do Instagram. Pronto. Já posso fechar aqui, Ctrl W. Vou salvar, na verdade. Dar um commit nisso. Opa. Tá, eu acho que agarrou aqui. Não tá indo. Não tá indo mesmo não. Não tem problema. A gente vai fazer isso aqui por aqui, ó. E o commit será componente. Deixa eu seguir o padrão lá do componente estilizado. Pronto. Então já foi integrado já. Deixa eu dar um Ctrl W aqui de novo. O próximo é comments. Então deixa eu achar ele aqui. Ctrl B para fechar isso daqui. Mais uma vez aqui eu dou um style switch. Sheet. NS. Container. Por padrão, né? A gente cria o nosso container. Vamos por aqui também. Stylus. Beleza, e já vou pôr aqui um pad horizontal de 10 para ele ficar separado aqui. Então deixa eu só abrir aqui do lado para eu poder acompanhar o que eu fiz, né? Bom, é o seguinte, aqui a gente vai ter, abrir o Instagram aqui também, a gente vai ter o nome da pessoa que postou a foto, né? O nome da pessoa, vai ter do lado o título da imagem. E embaixo, um pouco mais abaixo, ver todos os comentários. Então, vamos lá. Vamos pôr aqui user. Dentro desse texto eu vou adicionar outro texto. Vocês vão entender por que depois. E aqui o comentário. E aqui embaixo texto ver todos os
por, sei lá, 10 comentários. Pronto. Já tá feito, a gente só precisa estilizar. Aqui eu vou chamar de stylo, stylus user. Aqui eu vou chamar de stylo stylus comment. E aqui que a gente já entra estilizando tudo. Stylus, pronto, others, other comments. Pronto. Vamos lá. Se a gente vir começar aqui no user, a gente vai observar que o texto tem aproximadamente o tamanho de 13. E olha que legal. Quando eu coloquei, defini o tamanho 13 aqui, ele automaticamente já englobou isso aqui na fonte de dentro dele. Só que aqui também a gente vai dar um enter para não ficar uma confusão danada também, né, que ninguém entende. Certo. Pode deixar assim por enquanto. Uma outra coisa que a gente pode olhar aqui é que, na verdade, esse user ele está em negrito. Então é font weight, bold e, por fim, font. Na verdade não é font não, color. Definir aquela cor mais escura. Salvando. Só que a única diferença, o único problema na verdade, é que ele deixou tudo em negrito. Então a gente vai vir aqui nesse comments na verdade. Tá mais pro título da imagem, na verdade, esse comment aqui, mas não tem problema, a gente vai deixar assim. Font weight normal. Salvamos. Ele ficou num tamanho normal. Ponto de vírgula aqui. E por fim esse other comments. Ele tem um espaçamento um pouco maior, se a gente olhar lá, do comentário que está feito aqui, e esse ver todos os comentários. Então a gente já deu uma margem de 5 pixels. Font weight dele não precisa, né? Normal já, tá pro padrão. O color é um cinza escuro, não tão escuro. E o font size que a gente precisa pôr de 13. Beleza, já foi definido também. Tá bem legal. Só que sumiu aqui o resto dos componentes. A gente vai precisar de fazer uma coisinha apenas aqui para concluir isso daqui, para mostrar o resto. É porque aqui onde está feeds, como será uma quantidade maior de feeds, a gente precisa pôr um scroll, que não tem ainda, ele só tem um scroll na vertical aqui. Então a gente só vai envolver, pode até trocar isso daqui, Ctrl D, eu utilizo para selecionar todos, scroll view. Pronto. Ó, bacana, hein? Tá, fecha isso daqui. Ótimo. E a gente está quase finalizando o nosso app. O feed, na verdade. E a gente vai adicionar isso
Deixa eu ver se o Git aqui voltou a funcionar no terminal. Ixi, travou. Destravou. Tá. Deixa eu ver aqui no terminal. Esse terminal aqui morreu mesmo, hein. Ctrl D nele. Nem fechar tá querendo. Ah, fechou. Deixa eu abrir outro aqui, que eu prefiro fazer isso no terminal. Tá. Cadê o terminal, gente? Apareceu. Tá aqui. Tá. Então cd dev React Native Instagram clone. Tá aqui mesmo, git add git commit com componente comments do feed estilizado. Tá. Precisava, né, falar tudo que eu tava fazendo também não. Ok, posso fechar isso daqui. Por fim, a gente vai vir aqui em Times. O Times, ele vai estar assim. Deixa eu ver aqui agora. Alguém postou aqui uma foto, tá aqui, ó, embaixo. Tudo maiúsculo. 9 minutos. Só isso. Só que ainda a gente precisa estilizar. Então o que a gente faz? Style switch. Vou pôr aqui RNSS container padding horizontal 10, que ele já... Deixa eu só abrir aqui também para ter uma estilização parecida. Não, salvou, foi. Tá aqui. E a gente vai ver também que, na verdade, ele tá um pouquinho afastado. Tá, seria a mesma distância que desse ver todos do comentário aqui em cima, esse ver todos para aqui para baixo. Então a gente dá um merge topping 5 e o texto com o style nele. O font size, ele é menor, então o tamanho dele é 10, mas a cor dele continua sendo aquela, um preto mais escuro, não dá, né? Um cinza mais escuro, mais forte. Beleza. Só faltou o padding horizontal funcionar. Não funcionou exatamente porque eu não coloquei para funcionar. Então a gente vai fazer agora stylus contain. Pronto, ele aqui já está estilizado. Tá, não foi. Por que não foi? Pad horizontal, que não é stylus, é style, que também não é isso aqui não. Pronto, agora vai, hein? Foi muito bom. E para finalizar, existe um espaçamento maior aqui desse feed para o próximo. Então a gente vai lá no feed principal. Não, aqui não, é aqui. No style container, stylus container. Vamos importar o style switch. Vou remover isso aqui porque não é utilizado mais. RNS, ele dá um espaçamento de aproximadamente, dá um margin bottom
de aproximadamente 10. Tá. Aqui é Styles. Ixi. Zicou, hein? O nome tá certo. Tá. Eu que dei bobeira aqui. Isso aqui tem que estar dentro do container. De um objeto chamado container. E ele tá aqui dentro como a propriedade Imagine Bottom. Pronto. E por fim mesmo, no nosso Stories, deixa eu na verdade dar um git commit. Git commit. Ixi, calma aí, git commit add. Git commit -m na verdade agora. Componente time do feed. Estilizado. Certo. Tá. Agora para finalizar de verdade, eu imagino, esse stores aqui. Cadê o stores? Deixa eu fechar. Feed. Stores. Ele, se você voltar lá em cima, ele tem uma leve, suave borda nesse view aqui. Container. Aqui tem um border, bottom, width, de 1, border, bottom color. Aqui uma cor que eu vou pôr essa daqui, que é um cinza bem clarinho. Eita, faltou vírgula aqui, senão não dá. E um espaçamento, um padding bottom de uns 5 aproximadamente. Salvando aqui. Pronto, finalizamos a estilização. Bem tranquilo. Lembra bastante. E ok, deixa eu dar o git finalizando aqui a... Cadê, gente, o terminal? Tá. Git add, git commit, git push, menos o ixi, como é que é mesmo? Olha, tá certo. Master. Esqueci, cara. Foi feito o nosso push. Bom, então a estilização tá completa. O que falta agora é a gente conectar isso aqui para ele consumir a API do Instagram. E a gente fará isso no próximo vídeo. Vai ver que é bem tranquilo também, mas a estilização tá bem legal. Então, só para relembrar, se a gente quisesse adicionar funcionalidades aqui, era só colocar um touchable opacity, por exemplo, ou outro touchable highlight, também funcionaria bem aqui. Da mesma forma aqui, dar um clique, mandar para outra página. Então, só que aqui foi mesmo tudo estático, só para estilizar esses componentes aqui. Então a gente fica, se você gostou, fica
para a próxima aula como que o próximo vídeo, na verdade, como que foi feita essa questão de consumir os dados da API do Instagram. Beleza? Até mais então.